Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que diz juridico, juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila, como de costume, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias. Como vai? Gente, eu vou muito bem. Para vocês terem noção do caos da agenda do fim do ano, desses advogados que vos falam, eu e Pedro, a gente não tá se encontrando mais nas gravações, né? A gente tá fazendo basicamente um revezamento de quem vai apertar mais a agenda para conseguir vir gravar. Mas até agora está dando certo. Tudo se encaminha para que no fim do ano a gente grave muitas vezes juntos ainda. Inclusive, temos coisas novas e diferentes que iremos gravar juntos, né, Rodrigo? Você já adiantou, inclusive, até no ar, é verdade. Eu já contei, eu tô na vibe misteriosa, mas enfim, o projeto incrível que a gente vai fazer, que é o Manda Pra Elas. Pedro vai estar com a gente também, naturalmente, então vamos nos encontrar ainda bem, né? Semana que vem a gente começa a gravar, inclusive. Exatamente. Em São Paulo, galera. Manda pro Jurídico em São Paulo. É verdade. E, bom, o que a gente vai falar hoje é um tema que tá todo mundo falando, mas muitas pessoas falam sem a propriedade jurídica para abordar um tema que é tão delicado, que é o caso P. Diddy. Claro que quando a gente está falando de um caso que acontece nos Estados Unidos, tem peculiaridades dentro da legislação americana que são totalmente diferentes das peculiaridades da legislação penal brasileira. Mas para falar sobre esses meandros, essas peculiaridades e talvez fazer um direito comparado a um exercício do que aconteceria no Brasil, a gente está trazendo novamente o nosso parceiro, nosso especialista em direito criminal. E direito criminal é uma área que nós pouco conhecemos e é uma área que a gente precisa ter certeza que a pessoa tem a capacidade técnica para falar de coisas tão delicadas como tem nesse caso. Quando eu converso com um criminalista, Rodrigo, é como se eu estivesse conversando com um ortopedista. Ele me falou, eu acreditei. Eu não tenho propriedade técnica para debater com um criminalista, eu simplesmente aceito. Quem a gente vai acreditar em tudo que ele fala hoje é novamente Daniel Aguiar. Como é que você tá, meu irmão? Olá, você tá bem? O homem que, cara, talvez seja a pessoa dentro da nossa rede que mais tem a nossa confiança para falar de um tema tão delicado. Com certeza. Se ele está aqui é porque, de fato, vai poder trazer com toda a propriedade tudo o que você precisa saber para não passar vergonha numa roda de conversa sobre esse tema. Sem passar vergonha, dois disclaimers que espero que Dona Rebeca coloque em todos os rios. Primeiro, estamos falando, óbvio, vai ter algum embasamento do que já existe do judicial lá? Vai. Mas a gente também vai traçar pontos que são ainda hipotéticos, porque são coisas que existem na mídia, mas que a gente não tem nenhuma garantia jurídica que existirão de fato. Segundo, quando você for falar, como o Rodrigo está falando, você for conversar na mesa de bar, a gente vai tratar aqui de direito comparado. A gente não vai tratar do que acontece nos Estados Unidos. A gente vai tratar aquele momento que você vai falar, mas se fosse no Brasil... Isso aí. Mas e se fosse no Brasil? A cervejinha de sexta-feira vai estar garantida com a temática do e se fosse no Brasil. Exatamente. E também tratar sobre temas muito delicados. Então, antes de começar essa temática que todo mundo está muito interessado, né, Daniel? Que é um tema muito... que está muito... Como é que eu posso falar, Natália? Em voga hoje em dia na mídia, nas conversas. É um tema de grande repercussão. Grande repercussão. Muito melhor do que em voga. Em voga eu voltei para 1973 para falar essa expressão. Rodrigo, a gente desde juridico juridiquês e você me vem com em voga. Em voga é complicado. Mas é um exercício que a gente tem que fazer aqui diariamente. Mas outro exercício que a gente tem que fazer diariamente aqui dentro da nossa advocacia é expandir nossos negócios dentro da advocacia. E para fazer essa expansão, a gente tem que observar que há um momento crucial para esses escritórios de advocacia, que são abrir filiais em outros estados, ou talvez dar outros passos que são fundamentais para um crescimento, né, Nath? Com certeza, gente. Um exemplo, inclusive, é o meu escritório. A gente tem uma sede aqui no Rio de Janeiro e está reformando uma sede em São Paulo. É muito importante você estar em alguns lugares estratégicos onde o seu cliente está. Mas isso é fácil de ser feito, Rodrigo? Não é fácil de ser feito. Porque para você fazer qualquer investimento, seja no seu negócio, na sua vida pessoal, você precisa de receita. Um fluxo de receita que seja compatível com aquilo que você pretende fazer, para que esse investimento não te tire paz. Porque quando você procura uma obtenção de crédito que vai te custar muito caro, isso te tira paz. E ninguém desenvolve bem um projeto quando não tem paz, né? Falo por mim, eu sem paz não funciono bem. Então, viemos falar aqui mais uma vez de quem, gente? Da nossa parceira, Juscash, que ela faz um trabalho especificamente
com os nossos grandes parceiros advogados. Você tem a possibilidade de antecipar os seus honorários. A gente já falou aqui várias vezes, mas é muito importante que vocês saibam. A Juscash, ela consegue antecipar honorários até R$1.000. Então, pelo menos R$1.000? De pelo menos... gente, perdão. De pelo menos R$1.000. Então, você começa em R$1.000, o que é muito interessante, porque você não precisa estar tratando de valores tão grandes ou exorbitantes para você pensar em fazer seu adiantamento. É uma coisa muito boa, porque você consegue, dessa forma, gerar mais dinheiro. É um dinheiro que gera mais dinheiro, gente. É isso que a gente tem que pensar, né, Rodrigo? Exatamente. Então, a partir de R$1.000 tendo em honorários advocatícios, você pode fazer a antecipação dos seus honorários advocatícios de forma a traçar novas estratégias para o seu escritório de advocacia, inclusive, por que não, a expansão. Quando os negócios estão indo bem, a gente tem que proporcionar que a sua infraestrutura também comporte o desenvolvimento do seu escritório. E a Juscash está fazendo isso para você também, sendo a sua parceira nesse projeto. Fica muito claro que a Juscash pode ser essa sua ferramenta, essa sua alternativa para dar o próximo passo na sua advocacia, no seu escritório. O Manda para o Jurídico, como vocês bem sabem, apoia que todo advogado, toda advogada tenha controle sobre o destino do seu projeto, do seu escritório de advocacia. Em algum lugar da tela vai ter um QR Code que vocês vão acessar o conteúdo deles, vão ser muito bem atendidos de forma humanizada pela Juscash e assim vão entender melhor a proposta deles. E também, caso vocês não consigam aqui pelo QR Code, tem um link na descrição do nosso vídeo. Dani, eu vou trazer aqui inicialmente os pontos fáticos do que está sendo conversado, pelo menos que já foi vazado, né, nas notícias, nos inquéritos aí, que a gente pode... Vazado ou especulado, né? É importante levar em consideração isso, porque a gente lida com notícias que saem no Instagram, no TikTok, em algumas fontes alternativas, então a gente não tem notícia, a gente não consegue fazer uma curadoria de informação. Exatamente. É até bom fazer logo esse disclaimer que não vai ter nenhuma teoria da conspiração, não vai ter aquele assunto do Justin Bieber, não vai ter... Cara, isso tudo é fanfic, é a teoria da conspiração, que nada foi confirmado. Então, a gente, como comunicador e como advogado, a gente não pode, por uma questão até de ética das nossas... do exercício das nossas profissões... Com certeza. A gente não pode fazer esse tipo de sugestão, de sugerir alguma coisa nesse sentido, porque, enfim, não faz parte do processo e também não faz parte de nada comprovado, certo, Dani? É importante fazer isso, né? Não, você como criminalista, né, meu irmão? Gente, então, assim, inicialmente, a gente vai ter por ser um processo criminal, vai ter alguns assuntos e algumas palavras que são um pouco mais pesadas, mas já faz parte. Se vocês quiserem, talvez não se sintam confortáveis em participar desse tipo de conteúdo, aqui é um alerta gatilho de alguns assuntos que são realmente delicados, beleza? Partindo agora para a parte do que está sendo acusado nesse momento, o P. Diddy, Sean Combs, né, que é o nome dele, como ele é conhecido, nasceu em Nova York, super envolvido com rap desde os anos 90, desde a época de Tupac e Notorious Big, enfim, tem uma série, vocês já conhecem o cara, e o pessoal que é millennial cansou de ouvir música dele na MTV e no TVZ, né, gente? O P. Diddy está sendo acusado nesse momento por estupro, coação e ameaça e agressão a mulheres, tá? Nesse momento ele está preso, porque ele estava vendo um momento que ele parecia estar atrapalhando o andamento das investigações em liberdade. E trazendo um breve histórico dele, ele já tinha um envolvimento familiar, né, com a máfia nova-iorquina, o que talvez pode trazer ali uma formação de caráter dele naquele momento da juventude. Também, e o grande momento em que ele ficou famoso foi quando ele assinou com um dos maiores rappers assim, da história, que é o Notorious Big, e fundou sua gravadora, a Bad Boy Records. Para você ter noção da proporção que esse cara teve, artistas como Mary J. Blige, Usher, Faith Evans foram descobertas por esse cara, tá? E no meio dos anos 90, o Notorious Big, que foi sua primeira grande descoberta, foi envolvido num assassinato, numa rivalidade de gangues de Nova York. É importante falar também que o Diddy era parte ele era uma das pessoas que estava dentro do carro no momento do assassinato do Notorious Big. Então, ele por mais que não fosse alguma coisa ativa, ele estava envolvido ali na cena do crime, ele era um elemento, digamos assim. Bom, Diddy teve um sucesso musical gigantesco, mas também ele era um cara de negócios em outros ramos, como bebidas alcoólicas e também vestuário masculino. Ele era referência nisso e obteve sucesso também, além da própria música. Ele também teve parcerias com Jennifer Lopez, cara, e Mariah Carey. Quer dizer, ele estava sempre assim, na nata musical
dominava, assim, nosso fone de ouvido quando a gente era mais novo, enfim, no início dos anos 2000. E sua primeira passagem criminal foi um caso de agressão ao executivo, cara. Ele se declarou culpado e também, no processo, fez um treinamento para gerenciamento de raiva e de armas. Olha só que loucura. Também foi acusado de posse ilegal de armas antes, enfim, de tudo que está acontecendo agora, e porque a polícia encontrou 2 armas em sua posse. Na época, a Jennifer Lopes era sua namorada e estava envolvida também, mas foi absolvido. O grande boom dessa conversa, que começou a ter caráter criminal do Diddy, foi quando as suas festas, as white parties, que eram a estratégia dele, digamos até de network, de reunir a galera que tinha muita grana para investir com a indústria do rap, que ele era um dos líderes. A partir daí, ele fazia esse network e conseguia captar investimento para a produção musical dos seus artistas. Era uma estratégia que faz muito sentido se tratando de network, né? Fazer assim, trazer uma camada de entretenimento também e gerando um network entre as pessoas. Entretanto, essas festas acabaram descambando para um lado mais, digamos, libidinoso, com excessos. E, sob o ponto de vista libidinoso, alguns voluntários, outros, infelizmente, não voluntários. E aí que é o problema. E aí que a gente começa a entender como é que fica um pouco essa questão para descambar para o ponto de vista criminal, que o Dani vai falar com a gente aqui. Beleza, Nath? Beleza, Dani? Beleza, Rodrigo. Mas, Daniel, vamos lá. Piriri, tá todo mundo, acho que todo mundo que tá assistindo aqui tá um pouco situado, pelo menos, de acordo com as especulações. Se você abre o Instagram, o TikTok, ou seja, qualquer mídia que você consuma, você é bombardeado de novas informações. Mas o que eu queria saber é, Daniel estudou o caso para falar um pouco com a gente, o que existe, vamos falar primeiro do contexto fático jurídico americano. O que existe lá nos Estados Unidos hoje que a gente pode considerar como alguma coisa concreta em relação ao judiciário ou, eventualmente, para caracterizar um ato criminoso, dispensando todas essas especulações que existem ao redor dessa figura, como o Rodrigo trouxe aqui, uma figura controversa que já fez uma série de coisas no universo fonográfico americano. Bom, gente, vamos lá. Né? Pega essa bomba aí, Dani. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de novo, no Manda Pro Jurídico, com essas pessoas incríveis. Obrigado, cara. E sempre bom ter a oportunidade de desmistificar alguns temas. Perfeito. Né? Então, eu digo isso até porque eu acho que, antes de enfrentar a tua pergunta, tem uma coisa que eu acho que é um preâmbulo que é fundamental. Assim. Quando a gente fala de caso criminal, principalmente caso que tem muita exploração midiática, já tive a oportunidade de conversar com vocês brevemente sobre isso em outras ocasiões. A gente sabe que tem muito folclore no entorno das coisas que acontecem. Sim. E muitas vezes tem muitos comentários levianos sobre os temas, e é um cuidado que a gente tem que ter. E, acima de tudo, vou falar isso até por conta da tua fala, tá, Rodrigo? Tem uma coisa muito comum que é a gente confundir, e isso é uma confusão que muitas das pessoas fazem, um direito penal do fato, que é o que a gente tem hoje, né, com o direito penal do autor. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Quando a gente está num Estado democrático, uma pessoa pode ser julgada pelo que ela faz, não por quem ela é. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando analisar um caso para não para não criar uma cortina de fumaça em torno de uma pessoa, fazendo uma análise da personalidade dela, de algum evento passado, alguma fofoca. Perfeito. Principalmente quando a gente está falando de uma pessoa pública que naturalmente vai estar envolvida em uma série de questões, para uma pessoa que está mais exposta mediaticamente, e querer, a partir disso, trazer algum tipo de conclusão. Evidente, num processo criminal, tem algumas questões sobre antecedentes, sobre histórico criminal, sobre personalidade, que, inclusive, no direito brasileiro, em algumas posições, vão ser importantes para determinado tipo de análise. Tá? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma relação causal. Né? Essa pessoa tem um perfil, então, por isso, tem uma probabilidade disso aqui que está sendo reportado ser verdadeiro. Não, muito cuidado com isso. Né? Uma pessoa é responsável pelo que ela faz e isso se verifica com base em prova. Dito isso, respondendo um pouco da tua pergunta, Nath, o que a gente tem hoje, naturalmente, a gente está falando de fatos que têm possível relevância penal e, por essência, esses fatos, eles, via de regra, são investigados, processados em sigilo. Então, algumas informações acabam sendo veiculadas, a gente tem acesso a um documento ou outro, mas, certamente, o que se tem acesso é uma parcela muito pequena de tudo que há. Hoje, por exemplo, se for consultado o site do DOJ, é possível encontrar lá um trecho do indictment
do P. Diddy, que traz algumas informações sobre o que seria a acusação atual dele. Tá? E o que é esse indictment? Né? O direito norte-americano ele é bem diferente do brasileiro, principalmente nos aspectos... Aliás, principalmente não. Também nos aspectos processuais. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, para um caso ser julgado por um júri, ele tem que ser um caso que envolva um crime doloso contra a vida. Né? Nos Estados Unidos, não. É um pouco diferente. Esse caso, que envolve algumas infrações que são infrações graves, ele, em tese, seria de competência do júri, do grande júri nos Estados Unidos. E o indictment é uma fase inicial em que esse grande júri ele é convocado e ele faz uma espécie de prelibação da acusação para ver se tem viabilidade daquele caso seguir em frente. O que isso significa? Que a gente ainda está numa fase muito incipiente. Tá? São mencionados alguns crimes, tá? Como um crime, por exemplo, de conspiração, que é um crime associativo, né? Que é você basicamente se reunir para praticar alguns atos que são considerados ou não criminosos. A gente pode depois falar um pouco mais sobre o que seria isso no direito brasileiro, quais seriam os possíveis paralelos. Tá? Tem menção a uma possível extorsão, tem menção a uma possível... que seria uma exploração sexual. Então, tem menção a alguns crimes. Só que aqui, mais um ponto que eu também acho relevante. A gente está numa fase incipiente. Né? E quando, por exemplo, se a gente fosse entrar numa análise do direito brasileiro, vocês veriam que só, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade individual, há diversos. Então, entender com detalhes quais são as condutas que eventualmente foram praticadas, isso vai fazer toda a diferença entre você estar diante de um crime e de outro crime. Então, por enquanto, o que a gente pode fazer o retrato dos fatos é esse, são mencionados esses crimes, mas é um caso que ainda está numa fase inicial de apuração. E vejam só, ainda não foi, por exemplo, produzida prova defensiva, não houve um contraditório. Então, o que se tem, por enquanto, é uma acusação. E eu tenho uma pergunta e um pedido. Primeiro, explica para todo mundo o que é DOJ. Segundo, se ao longo... A minha dúvida é... Inclusive, se você puder responder tanto no direito norte-americano quanto no brasileiro, se ao longo dessas investigações são descobertos novos crimes, eles vão ser todos julgados juntos ou você gera um novo processo? Instaura, como no Brasil seria instaurar um novo inquérito, né, digamos assim. Sim, vamos lá. O DOJ é o Departamento de Justiça norte-americano. Tá? E quando são identificados outros fatos, eles podem eventualmente ser incorporados no mesmo processo ou podem dar ensejo a outros casos. Tá? Isso vai depender do caso exatamente. No direito brasileiro, por exemplo, sendo bem pragmático, existe a possibilidade de você apresentar uma acusação e aqui, para a gente, os crimes que estão sendo tratados, a princípio, não seriam crimes, pelo menos a princípio, que teriam competência do tribunal do júri. Então, o processo ele iria tramitar com um juiz singular, tá? Que iria analisar o caso, qual o trâmite? É oferecido uma denúncia, é feita uma defesa, tem uma fase instrutória de produção de provas e, em dado momento, o juiz analisa tudo e profere uma sentença, julgando a pessoa culpada ou inocente. Isso aqui, de forma bem simplória, qual seria essa tramitação processual. Tá? Porque todo advogado sabe que o caminho, muitas vezes, é muito mais complexo. O caminho é tortuoso, o caminho é tortuoso. Volta, dá uma cambalhota, nada é tão simples. Tá? Mas, quando é apresentada uma denúncia, essa denúncia é recebida, em tese, você começa ali o processo, você tem uma estabilização do objeto do processo. Né? E isso é fácil de entender. Imagina, determinada pessoa é acusada por um fato, você apresenta uma defesa inicial. Nessa defesa inicial, você tem a incumbência de indicar quais provas você quer produzir para se defender. Né? Então, imagina, se a acusação ela é alterada no curso do processo, você indicou provas para se defender de uma acusação, não da outra. Então, você cria um problema processual. Então, é possível que haja alterações, por exemplo, com relação ao crime que está sendo imputado? Em algumas situações específicas, sim, mas muitas vezes isso vai provocar que haja, por exemplo, uma reabertura da possibilidade de instrução do caso, de produção de novas provas, para que haja oportunidade da pessoa efetivamente se defender de forma plena com relação à acusação que está sendo atribuída a ela. Uma dúvida também, Daniel, que eu fiquei refletindo dentro desse caso, existem algumas alegações de fatos que são potencialmente criminosos que aconteceram dentro de algumas festas.
Umas festas que, como o Rodrigo falou anteriormente, inicialmente eram festas como assim narrado, eram festas que tinham o objetivo de fazer network, inclusive. Tem até uns vídeos, por exemplo, da Ellen DeGeneres Show, né, que é uma entrevistadora famosa dos Estados Unidos. Ela entrevistando o P. Diddy, ela fala: quando é que você vai me convidar para suas festas? Ou seja, sugere-se, com tudo que a gente vê, que eram festas comuns no ambiente hollywoodiano, que era uma coisa que todo mundo frequentava. Mas aí vem uma segunda camada, que são esses freak-offs, que é como se fossem umas festas em que ali, eventualmente, ocorreram atos que são potencialmente criminosos. É como se fosse uma área reservada dentro da festa para, enfim, ocorrer esses eventos. Então, por exemplo, se vazar uma foto, como você falou, da Ellen DeGeneres, mas tem fotos também do DiCaprio, tem fotos do LeBron James, enfim, outras personalidades gigantescas na mídia, assim, eles estavam na festa do P. Diddy, mas não necessariamente e aí vem a minha estão pergunta. envolvidos nessa temática do freak-off. E aí vem a minha pergunta. Por isso que a gente faz esse contexto. O que a gente sabe de narrativa? Tinham festas, que elas tinham inclusive um nome, White Party, e tem essas outras festas que denominaram diferentes freak-off. Muitas ocorreram uma dentro da outra. E minha pergunta para você, Daniel: se eu sou uma pessoa que estou nessa festa e depois comprovadamente ocorreu um crime, eu também incorro em algum crime? Vamos lá. Eu vou trazer isso para a lei brasileira, tá? Para facilitar a compreensão de todo mundo. Como eu já disse, você só pode ser responsabilizado por um crime se você deu causa a esse crime, tá? No direito brasileiro, todo mundo que de algum modo concorre para a ocorrência de um crime é responsável pelo resultado daquele crime na medida de sua culpabilidade. É isso que a lei diz para a gente, tá? Só que, naturalmente, tem formas diferentes que podem acontecer numa situação concreta para que você concorra para o crime, tá? Você pode efetivamente praticar o crime, que é realmente a pessoa que acaba tendo contato direto ali, provocando. Você pode ser um cúmplice, eventualmente. Desmistificando aqui as palavras, você pode concorrer como autor ou como partícipe, que é como se fala. É isso que eu estava pensando. Autor é a pessoa que tem ali o contato direto com o crime, que domina o fato, tá? E partícipe é a pessoa que contribui para a prática criminosa. Tá? Se eu for explicar para vocês o que é partícipe, posso dizer para vocês que as pessoas conseguem dividir essa categoria em umas 9, tá? De forma bem mais simples. Hoje, acho que, cientificamente, a melhor divisão é em 2 categorias. Partícipe é ou o instigador, que é a pessoa que provoca aquela prática de crime, ou é o cúmplice, que é a pessoa que, de alguma forma, dá um auxílio, contribui para que aquele crime aconteça. Essas são as formas que, via de regra, você concorre para a prática de um crime, tá? Agora, o que acontece, né? Você nem sempre concorre para um crime agindo, né? Então, eventualmente, você também pode contribuir para um crime por omissão. Então, o que acontece? Eu estava numa festa, aconteceu um crime e eu posso ser responsabilizado por ele? Depende, tá? Na nossa lei, algumas pessoas elas têm um dever especial de agir para evitar que os crimes aconteçam, tá? Isso acontece em algumas hipóteses específicas, por exemplo, quando você tem uma obrigação legal de fazer isso, um policial, por exemplo. Uhum. Tá? Mas também tem outras hipóteses, quando você, porventura, criou aquele risco, né? Então, se você está cuidando de uma pessoa, por exemplo, de algum modo a pessoa bebeu, você percebe que ela está numa situação de vulnerabilidade, então isso atrai para você um dever, pode atrair, né? Lógico, precisa ver a situação concreta, mas pode atrair para você um dever especial de diligência. Para além disso, desse dever de agir para eventualmente evitar um resultado, a gente também tem algumas figuras no nosso direito que são crimes omissivos, que é, por exemplo, a omissão de socorro. Então, quando você verifica que um risco está se concretizando com relação a uma pessoa, que aquela pessoa vai realmente sofrer algum tipo de dano, você pode agir, tem meios de agir, e você se omite, você está violando um dever de alteridade que eventualmente também pode trazer algum tipo de responsabilidade, tá? Agora, qual é um cuidado especial que a gente tem que ter quando analisa um caso como esse? De novo, considerando que as informações chegam até nós, são as informações, nesse primeiro momento, ou muito incipientes ou vindas de imprensa e tudo mais. Tomar cuidado para não, num intuito de tentar encontrar outros possíveis responsáveis pelo que pode ter acontecido nesses eventos, você não acabar criminalizando potenciais vítimas, né? Porque muitas pessoas que, eventualmente, se estavam ali e participaram daquilo, podiam estar também numa situação de vulnerabilidade, também realmente participando daquilo por algum tipo de coação ou em uma posição que elas deveriam ser vítimas e não autores. Então tem que tomar muito cuidado com essa caça às bruxas.
Respondendo de forma objetiva, você pode contribuir fazendo fato ou ajudando a pessoa a fazer o fato, eventualmente se omitindo se você tiver um dever especial de agir para evitar o resultado. Ou seja, a gente sempre tem que escutar a nossa mãe quando vê. Avalia bem a festa que você vai frequentar. Pensa bem no ambiente que você está frequentando, Daniel. Aqui eu tá quero explicando fazer pra uma gente. pergunta para você sobre cegueira deliberada, mas antes eu tenho que falar agora sobre uma novidade que a nossa parceira, a YouLegal, está trazendo para trazer mais praticidade e eficiência para a advocacia. Agora o app está com uma atualização. Não sei se você está sabendo, Natália Dias. Tô sabendo, porque eu uso esse app, gente. E essas atualizações são bem interessantes, assim. Realmente provam que a YouLegal é uma parceira para o advogado, porque está tudo, o controle da sua advocacia está na palma da sua mão, na frente do celular. Porque agora você consegue ter parcelamento de honorários no seu cartão de crédito dentro da plataforma da YouLegal. Você pode deixar seus clientes ainda mais satisfeitos, promovendo flexibilidade no pagamento dos seus honorários. A opção de parcelamento vai estar disponível a partir, sabe de quando? Curiosamente, a partir da Fenaló, que eles também não são bobos nem nada para o lançamento deles, né? A partir do dia 23, 24 e 25 desse mês, isso vai estar tudo disponível no aplicativo para você poder justamente dinamizar a sua advocacia. Além disso, tem mais uma novidade, porque uma é pouco para eles. Eles vão fazer 2 novidades a partir da Fenaló, que é a assinatura digital. Agora você pode assinar documentos de forma mais rápida e segura. Com essa nova funcionalidade, a assinatura da YouLegal faz com que você consiga fazer toda essa dinâmica de assinatura ali, volta para cá, vem para lá, assina, volta, sem complicação nenhuma. A gente que é advogado, a gente sabe como que é difícil, é chato esse trâmite da assinatura, não é verdade? Então, a YouLegal consegue promover a alternativa à solução mais barata do mercado. Sabe por quê? Porque para você assinar a YouLegal é gratuito, basta você baixar na sua plataforma Android, na sua plataforma da Apple. Então, gente, vai poder enviar documentos diretamente por WhatsApp para o seu cliente assinar. Rápido, prático e seguro. E também, como eu já falei, vai estar disponível a partir da Fenaló. Não para por aí não, gente. A YouLegal vai estar presente na Fenaló também com o seu stand. E lá você vai poder visitar, conversar com eles. O stand que eles me informaram que é o B22. Então, é só você ver no mapa e chegar lá para conversar com eles, para poder descobrir como é que o app pode revolucionar a sua advocacia. E também quem que passar por lá vai ganhar um brinde, tá? Fala que é do Manda Pro Jurídico, fala que você ouviu isso, que vai ganhar um brinde com eles. E, enfim, conheçam a YouLegal, troquem ideia com eles no stand B22 da Fenaló a partir dos dias 23, 24 e 25 de outubro. E Natália vai estar lá também, na Fenaló? Para quem não sabe, gente, a Fenaló é a maior feira do mercado jurídico da América Latina. Ela acontece em São Paulo e esse ano ela vai acontecer nesses dias que o Rodrigo falou. E estarei alguns dias na Fenaló, porque infelizmente a minha agenda ficou um pouco espremida nessa semana, que estarei inteira em São Paulo, mas é uma feira muito interessante, porque além da YouLegal, que é uma parceira nossa, que como vocês veem, tem um interesse muito grande em trazer facilidades para a vida do advogado, então são pessoas que estão sempre pensando de forma empírica quais são as necessidades que a gente tem de fato. Lá você tem diversas outras ferramentas que você pode conhecer e diversas outras pessoas que você pode conhecer também. Então é um programa muito interessante. A Fenaló, ela tem um passaporte que ele é gratuito e você pode assinar e você pode visitar os stands. Então, acho que você deve ir conhecer a YouLegal. Fala que conheceu através do Manda Pro Jurídico, porque a gente fica muito feliz. Também faz um network, conhece outras empresas, outros modelos, entendam o que o mercado está falando, vai ser bom para vocês. Exatamente, gente. Vai acontecer em São Paulo, maior feira jurídica da América Latina, a Fenaló, e a YouLegal estará presente. Conheçam eles, baixem o aplicativo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E aproveita, porque você consegue ter acesso a esse aplicativo que está revolucionando o mercado de forma gratuita no seu telefone, beleza? QR Code em algum lugar da tela, link na descrição, conheçam eles, o Manda Pro Jurídico está muito feliz com essa parceria e aprova e recomenda que vocês façam uso da YouLegal. Fechado? Dani, eu sou cegueira deliberada, como vocês sabem bem, eu nunca me aprofundei nos estudos do direito criminal, mas eu li em debates, eu vi em alguns lugares essa questão da cegueira deliberada, como a gente estava falando aqui, de partícipe ou não, enfim, se você é cúmplice ou não. Esse conceito, que até que é relativamente recente, né, na nossa legislação, a cegueira deliberada, nesse caso, poderia ter alguma aplicação, observando, trazendo esse caso para cá no direito comparado? Então, a cegueira deliberada, vamos dizer assim, ela é um instituto que foi muito maltratado aqui no Brasil.
tá? Porque ele se insere num contexto que é sensivelmente diferente do contexto brasileiro. Tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes há uma importação de alguns institutos jurídicos que acabam servindo de instrumento para você justamente superar aquilo que eu te falei desde o começo, que o direito penal é o direito penal do fato. E para a pessoa ser responsabilizada, você tem que demonstrar que ela interveio para que o resultado acontecesse, que ela participou efetivamente do crime. Bacana. Aqui no Brasil, foi feita uma leitura muito equivocada de que a cegueira deliberada poderia, em algumas hipóteses, servir como, vamos dizer assim, um super trunfo para você poder atribuir uma responsabilidade a alguém que interveio em algum momento, em algum fato próximo de algum crime e não tinha plena consciência de que ele estava contribuindo para a ocorrência daquele crime. Tá? Então, se utilizou, de certo modo, a ideia de cegueira deliberada no sentido de que, veja bem, aqui a pessoa teria todos os elementos necessários para ter conhecimento de que ela estava contribuindo para a ocorrência de um crime, mas ela ainda assim agiu optando por não ampliar a esfera de conhecimento dela e, com isso, saber que está praticando crime. Como isso foi utilizado aqui em casos envolvendo, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro nacional, para tentar alcançar pessoas que atuavam, participavam das operações financeiras, para você realmente ter uma extensão de atribuição de responsabilidade às pessoas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nesse caso, por exemplo... É uma linha muito tênue, né? Eu não vejo que faria muito sentido fazer nenhum tipo de alusão a essa teoria. O que tem que ser verificado é se, no caso concreto, outras pessoas, de fato, estavam contribuindo para aquilo acontecer. E é muito difícil a gente falar numa espécie de cegueira deliberada com relação a fatos tão ostensivos quanto esses. Sim, com certeza. Né? Eu estava refletindo numa coisa, Daniel, que pela nossa apuração, parece que a família do Tupac, que foi um rapper assassinado em 1996, está se movimentando para retomar as investigações. Isso aconteceu em 1996, nós estamos em 2024. Se a gente traz isso para o direito brasileiro, é possível? Existe algum tipo de instituto de prescrição que pode ser aplicada a esse tipo de cenário? Vamos lá. Sim, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas regras bem rígidas de prescrição. Por exemplo, o maior marco prescricional que a gente tem é de 20 anos, tá? Para crimes que têm pena superior a 12 anos. A prescrição no Brasil ela é arbitrada a partir de marcos que consideram a pena que é atribuída ao crime. Tá? Então, por exemplo, um crime que tem uma pena de até 2 anos vai prescrever em 4. Você tem alguns marcos que vão se ampliando e o marco principal é esse de 20 anos. Tá? Então, sim, a gente tem que obedecer esse prazo prescricional. Tá? O cálculo dele não é tão simples quanto eu estou apresentando para vocês. Tá? Por quê? Porque tem alguns... Tenho certeza. Nada é tão simples. Claro. Nada é tão simples, gente. Isso é uma entrevista de podcast. Que tem alguns marcos que interrompem a prescrição. Por exemplo, se você apresenta uma acusação e a pessoa recebe uma denúncia, sua prescrição é interrompida, ela passa a contar do zero. Então, às vezes, você fala, poxa, mas como é que você me disse que o prazo de prescrição é 20 anos e eu sei que tem um processo hoje tramitando de um fato que aconteceu há 30 anos atrás? É por isso, porque tem alguns marcos que interrompem a prescrição. Tá? Agora, no Brasil, é possível você reabrir uma investigação? Sim. Tá? O que não existe no Brasil é o que a gente chama de revisão criminal pro societate. O que isso significa? Se uma pessoa é processada e é absolvida ao final do processo, transitou em julgado, você não pode rever essa decisão. Agora, se uma investigação ela tramita e ela é arquivada, caso surjam, por exemplo, provas novas, você pode reabrir a qualquer tempo aquela investigação, naturalmente, se você estiver dentro do prazo prescricional, porque senão você está fazendo uma investigação e você realmente não vai conseguir alcançar uma finalidade alguma a partir daquilo. Tá? Mas sim, você pode reabrir uma investigação, pode perquirir os fatos, principalmente se chegarem provas novas que tragam esse novo fôlego para a investigação. A prova nova, o fato novo, né? Entre aspas, assim, para falar de uma maneira menos técnica. E aí a pergunta que eu faço é justamente essa, porque eu fui ver quem está patrocinando a causa da família do Tupac, e é um advogado muito famoso chamado Alex Sapiro, lá nos Estados Unidos, que é o mesmo advogado daquele caso, não sei se você vai lembrar, do Alec Baldwin, que acidentalmente atirou numa colega de estúdio, não sei se era uma atriz mesmo, não, ela produtora. Não era uma atriz, ela era uma diretora de fotografia, roteirista, enfim, ele atirou e ela veio a falecer. Com uma arma que enfim, era para ser não letal, e aí no fim ela era letal. Exatamente, acabou levando a óbito a pessoa, e enfim, é o mesmo advogado. E aí, justamente, é o que eu queria perguntar isso.
eu tô vendo que tem muitos advogados nos Estados Unidos, talvez você não tenha tanta certeza assim, mas no Brasil há esse caso do advogado que pega o caso e faz uma investigação aprofundada novamente. Como funciona essa dinâmica dentro do direito criminal brasileiro? Porque eu estou vendo isso tanto do lado, nesse caso, do Tupac, como também do outro advogado, que eu não vou procurar aqui o nome depois dele, que está colecionando a palavra ruim também. Ele está procurando as vítimas, potenciais vítimas do caso do Tupac, para que ele consiga montar um caso. Oi? Do P. Diddy. Desculpa, do P. Diddy, exatamente. Estavam justamente juntando essas potenciais vítimas para ouvi-las e fazer investigações com base nos relatos dela. Isso no Brasil acontece também? Como funciona essa dinâmica dentro dos advogados criminalistas? Vamos lá. No Brasil, a gente tem sim, inclusive, algumas regulações hoje sobre a investigação defensiva. É porque, via de regra, se chama de investigação defensiva essa investigação feita pelos advogados. E sim, isso é uma coisa muito comum. Mas não só em casos de efetivamente de defesa. É muito comum, por exemplo, porque às vezes quando a gente desloca a discussão fica mais fácil a gente entender. Mas as próprias empresas que são vítimas de crime terem investigações corporativas para tentar apurar o fato. Sim. E com base em tudo isso que é apurado, elas levam às autoridades para que as autoridades possam perquirir os fatos, aqueles que são de atribuição das autoridades públicas, né? Tem alguns casos aqui no Brasil que, inclusive, a própria vítima pode iniciar uma ação penal e promover ali a marcha de um processo. Então, até para isso também é relevante. Então, é comum. E, na verdade, até sendo mais pragmático, é muito eficiente. Porque, imagina, a gente tem uma polícia muito especializada, mas muito assoberbada também, com um volume de trabalho muito grande. Verdade. E você ter profissionais dedicados exclusivamente para aquilo, ainda mais quando, em um caso como esse, por exemplo, você tem recursos para fazer uma investigação realmente mais aprofundada, isso, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para o interesse de quem contratou o advogado. E no Brasil, sim, acontece muito. Para ter noção do volume do que está acontecendo, o nome do advogado é Tony Buzbee, tá? É um advogado, assim, um dos mais famosos nos Estados Unidos. Ele relatou que mais de 3 mil pessoas entraram em contato com o escritório e com a equipe dele para fazer essa análise e, segundo ele, encontrou materialidade para seguir nas investigações e adicionar as denúncias em 129 casos desses 3 mil. Quer dizer, tem muita coisa ainda a ser investigada, a ser tratada e a ser analisada também pelo DOJ e todo o judiciário americano. O que me remete, inclusive, a algum tempo atrás, teve aquele caso do Epstein, que tem um certo paralelo quando você fala de rede, de eventual prostituição, abuso sexual, que é uma coisa muitíssimo séria, né? E assim, Daniel, como é que o Brasil lida com esse tipo de crime? Esse tipo de crime que pode ser não sei se tráfico sexual, ou pode ser uma rede mesmo, ou seja, quando você comprova que aquilo ali tinha uma estrutura, né, por trás, não eram atos deliberados e isolados, né? Era uma estrutura. Como é que a gente lida com isso aqui no Brasil? Bom, a legislação brasileira hoje, e isso eu posso dizer sem sombra de dúvida, ela teve um recrudescimento muito forte com relação a todos os crimes que têm, de algum modo, vínculo com ofensas às mulheres. Tá? Inclusive, a gente teve uma alteração recente na legislação brasileira, quando digo recente, é recentíssima, dias atrás, que por exemplo, instituiu uma nova pena para o crime de feminicídio, que agora é punido com uma pena em abstrato de 20 a 40 anos, que inclusive pode ser ampliada até a metade. Então, a gente está falando de uma pena muito alta, tá? Então, e não só com relação a isso. Isso é deslocado? Isso é um pouco descolado das penas dos outros crimes? Super. O que acontece? A nossa legislação, ela sofre muitas mudanças e muitas vezes algumas mudanças contingenciais, e isso é muito fácil da gente observar, né? Acontece um fato... noticiado na imprensa, dia seguinte surge uma lei com um nome, inclusive, muitas vezes apelidado do nome da pessoa que está envolvida. E veja só, não estou falando isso aqui vamos lá, naturalmente, como advogado criminal, sempre você é contrário ao direito penal de contingência. O que não significa que muitas vezes algumas situações específicas mereçam uma revisão da legislação, até para que haja um cuidado maior, principalmente quando a gente está falando de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Tá? Então, vejam só, tem essa dualidade que a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Claro. Né? É porque o advogado criminalista ele sempre se preocupa muito, por essência,
com o réu, porque todo réu, perante um sistema criminal, está em posição de vulnerabilidade. Sim. Mas a gente nunca pode esquecer que, do outro lado, está uma vítima. Né? E muitas vezes, algumas vítimas que estruturalmente já estão sujeitas a uma posição de vulnerabilidade muito grande. Né? Então, hoje tem uma lei de proteção às mulheres, que foi, lógico, encabeçada pela Lei Maria da Penha, todas as alterações, que dão bastante corpo e força para a legislação nesse sentido. Inclusive, cada vez mais no Brasil, a gente tem tido medidas despenalizadoras e de justiça negociada, algo que se aproxima até um pouco das diretrizes do direito americano, direito norte-americano, como, por exemplo, a gente tem o acordo de não persecução penal aqui, a lei de colaboração premiada, e tantos outros institutos jurídicos. E boa parte dessas, posso dizer, dessas medidas despenalizadoras não são nem sequer aplicáveis quando a gente está falando de violência contra a mulher. Tá? Então, há um recrudescimento legal, sim, com relação a isso. E o Brasil tem instrumentos jurídicos para perquirir esses fatos, não só com relação à violência contra a mulher, mas também essas redes que você mencionou. A gente tem a lei de organizações criminosas, que trata de crime associativo envolvendo essas organizações mais robustas e verticalizadas. A gente tem o crime de associação criminosa no nosso direito brasileiro. Na verdade, o nosso direito brasileiro, inclusive, a gente tem uma pulverização de muitos crimes associativos. Tá? O que traz até um desafio para o aplicador da lei de saber qual crime é aplicável para cada caso. Né? Porque a gente hoje não tem alguns parâmetros mais objetivos de imputação desses crimes. Não tem balizas muito concretas e, às vezes, há uma interseção dos fatos que muitas vezes pode estar sujeitos a vários crimes. Eventualmente, você vai ter dificuldade de entender num caso, se você está diante, por exemplo, de uma constituição de milícia, que é um crime específico, se você está diante de uma associação criminosa ou diante de uma organização criminosa. Há alguns crimes associativos que têm vínculo com crimes especiais, como uma associação para o tráfico de drogas, existe a associação para genocídio. Então, tem uma série de crimes associativos que punem justamente essa reunião de pessoas com um esforço conjunto para a prática de uma pluralidade de crimes. Me ocorreu uma pergunta aqui, que nem tem tanto a ver com o caso Perilli. Mas, por exemplo, o erro na capitulação desse crime, ele pode até causar um julgamento, um potencial julgamento ali de não culpabilidade, porque o crime foi capitulado de forma errada, ou seja, ele era uma associação criminosa, mas, na verdade... Entende o que eu quero dizer? Sim. Trazendo para o direito brasileiro situações gerais, tá? Tem uma discussão, vamos dizer assim, uma discussão sensível no direito, se a capitulação do crime numa acusação, ela vincula o magistrado ou não, porque haveria uma ideia de que o réu se defende dos fatos que são atribuídos a ele, não da capitulação jurídica que é dada àquele fato. Em primeiro lugar, isso é um mito, né? Porque quando a gente está discutindo fatos que são mais simples, por exemplo, um crime de furto, um crime de roubo, naturalmente os elementos são elementos muito simples de você demonstrar. Quando você está discutindo, por exemplo, um crime contra o sistema financeiro nacional, às vezes, uma forma de você se defender é você, por exemplo, não negar a ocorrência dos fatos, mas dizer que a regulação relacionada àquele fato estava sendo respeitada e que aquela operação é idônea. Então, o crime que está sendo imputado, ele muda a defesa. Então, se lá na frente uma pessoa eventualmente é condenada por um crime diferente, isso pode fazer um impacto para a defesa. Naturalmente, há alguns instrumentos processuais para você poder, no curso de uma acusação, alterar essa capitulação, mas, por exemplo, quando uma alteração é tal que desnatura o processo, isso, via de regra, vai ensejar o encerramento do processo, até uma absolvição. E sim, uma acusação mal feita pode ensejar uma absolvição. Como você... a gente está falando de um caso que acho que talvez um dos casos mais midiáticos recentemente, do ponto de vista penal, né? E aí, no Brasil a gente já viveu alguns aqui, eu anotei aqui rapidamente o caso do goleiro Bruno, o caso da Daniela Pérez também, que foi muito relevante, assim, de pessoas que eu falo que estavam na mídia, né? Não um caso de pessoas desconhecidas que se tornou um caso midiático. Como você enxerga algum desenvolvimento dentro dessa dualidade direito e mídia nesses casos de pessoas que já são mais famosas, assim? E, assim, eu falo sobre independente do potencial e do dano causado no crime, né? A gente pode pegar um caso da Carolina Dickmann, que depois acabou virando uma lei também. Sim. Enfim, como você enxerga isso? Qual é a nossa curva de desenvolvimento que você enxerga? O que acontece? A gente hoje tem uma hiperexposição midiática dos casos criminais. Sim. Tá? Vocês aqui
falaram pontualmente de alguns, poderia falar de outros tantos. E acho que o só fato da gente ter, por exemplo, julgamentos de cortes superiores televisionados já demonstra que a gente tem uma exploração midiática muito grande de fatos que, via de regra, em outros países não são publicizados O Barroso dessa forma. falou isso recentemente, inclusive. E isso traz um problema sistêmico, né? Porque, de um lado, óbvio, há um interesse público em algumas questões, a gente está falando de direito criminal, e muitas vezes a gente está falando, inclusive, de crimes que não tem uma vítima definida, né? Crimes que acabam afetando toda a coletividade. Inclusive, quem defenda que todo crime, de algum modo, afeta toda a coletividade. Então, lógico, há um interesse público com relação a algumas coisas, mas a mídia opressiva também, ela prejudica muitas vezes o julgamento do processo. Né? Com certeza. Imagina, e isso para todos... Veja só, eu estou falando do sistema brasileiro, em que, em geral, boa parte dos casos são julgados por magistrados togados, que são pessoas preparadas para isso, né? Preparadas não só por um concurso, mas por uma longa estrada e formação de carreira. Quando a gente está falando de um caso de júri, né? E não vamos viver aqui a fantasia de que os jurados estão totalmente alheios às informações da mídia, porque isso é, obviamente, uma fantasia, você está trazendo ali um problema maior para o caso. Né? Com certeza. Então, isso, vamos dizer assim, esse cuidado com relação à mídia é importante até para você assegurar que o resultado do processo seja um resultado fidedigno. Porque também, veja só, tão ruim quanto você eventualmente deixar de punir o culpado é você punir um inocente. Então, totalmente. E aí, Dani, uma coisa assim que eu acho que vale muito falar para o pessoal é porque assim, o tribunal do júri ela é tratado de uma forma diferente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e o Daniel já falou isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto do Tribunal do Júri e por que os Estados Unidos ele amplia tanto o escopo enquanto o Brasil restringe tanto o escopo. Então, isso aí é uma questão de escola jurídica. Tá? Sobre o Tribunal do Júri, isso aqui é uma discussão tremenda entre os acadêmicos. Tá? Por quê? E há bons argumentos dos dois lados. Em geral, eu reprovo muito aquelas pessoas que pegam opiniões que muitas vezes são defendidas na academia por professores emblemáticos e dizem isso é um absurdo. Pô, peraí. Se uma pessoa está defendendo e está defendendo com argumentos, não deve ser um absurdo. Você pode alguma racionalidade dela. tem não, ali, né? É bom você tentar entender qual é a lógica daquele... Para você pensar, mas... Sou partidária dessa filosofia. Gosto de presumir que ninguém é louco. Né? Em geral. Às vezes depende do caso concreto. Às vezes as pessoas não são tão bem intencionadas. Mas no Tribunal do Júri tem, de um lado, há aqueles que defendem que é uma instituição que é muito importante para o direito, porque ela dá uma legitimidade democrática muito grande para o julgamento. Né? Inclusive, não sem razão, a nossa Constituição ela traz a questão da soberania dos vereditos, que eu nem vou muito entrar nesse mérito, porque, com relação a isso, há algumas decisões recentes que são muito criticáveis, que estão virando aí num sinal oposto à ideia de soberania dos vereditos, que é um princípio que foi feito para proteger o réu e não para assegurar uma punição das pessoas. Mas tem esse grau, realmente, de importância do Tribunal do Júri, porque ele tem essa legitimidade democrática. Por outro lado, tem uma alegoria que eu acho bem curiosa, que eu ouvi certa vez de um professor que ele falou, olha, o Tribunal do Júri é como se você quisesse operar uma criança, fosse num médico, ele dissesse assim, olha, eu acho que opera. Fosse no outro, falasse, olha, não opera. Aí, para tirar dúvida, você chama 7 eletricistas e pergunta o que você faz. Tá? Então, também tem aquelas pessoas que criticam o Tribunal do Júri. Eu, particularmente, vejo mais méritos na utilização de um juiz togado do que no Tribunal do Júri. Porque eu acho que o direito penal ele exige uma análise técnica, uma despida de emoções, muitas vezes um afastamento do caso, até para você não se envolver numa pretensão de alcançar a justiça e promover o justiçamento, que é o que nenhum sistema pode aceitar como possível. A gente pode até falar um caso aqui que foi emblemático, que foi em júri americano, que foi o caso do O.J. Simpson, né? Que foi, assim, claro que não houve nenhuma prova absoluta, mas houve indícios muito fortes, posteriormente falando, e ele que ele estava envolvido, e até com certa ironia pelo próprio O.J. Simpson, posteriormente, sobre como ele conseguiu burlar todo o evento. Inclusive, fica aqui uma dica, se vocês quiserem ver alguma coisa relacionada ao O.J. Simpson, tem 2 séries, um documentário, outra uma série baseada no caso,
de forma fidedigna, que está disponível aí nas plataformas digitais. Uma da ESPN, se não me engano, até ganhou o Oscar, série documental, ou Grammy, alguma coisa assim. E a outra acho que é da Netflix, tem o Cuba Gooding Jr. como era ator, aquele enfim. American Horror... Como é que é? American Horror Story? Eu acho que é. Ou True Crime, uma coisa dessa. Enfim, uma coisa dessa. Ela faz parte de um núcleo de várias histórias de true crime, mas agora eu não me lembro bem. E, de fato, o que o Dani falou, assim, faz sentido se você analisar um caso concreto que me veio aqui à cabeça, que foi o do O.J. Simpson, que foi em 94, né? Não, eu perguntei porque também o Instituto o Instituto do Júri sempre foi um instituto que me despertou interesse naturalmente. Eu atuo em áreas completamente diversas há quase 15 anos, então me distanciei Ele gera disso. essa... Mas ele gera essa reflexão, exatamente. Até porque é uma coisa também que é muito explorada... O entretenimento explora muito o tribunal de júri, né? Então as pessoas têm interesse. Eu acho que até por isso, esse tipo de caso, como o caso do Piriri, ele gera... ainda mais especulação. Imagina quando isso se tornar um julgamento, o trial, né? Assim, como isso não gera especulação? Especulação gera dinheiro, porque você tem a mídia envolvida, você tem notícias envolvidas, enfim. Eu acho que é uma história que ainda vai ter muito, muito, muito pano pra manga. E muitos desdobramentos, né, possíveis. Porque a gente abordou algumas questões. Não, então vou ter próximos passos também nesse caso. Questões, e, Dani, por favor, esteja presente também para elucidar a gente sobre isso, porque, enfim... e aí eu queria justamente falar isso. Quais são os próximos passos que a gente vai ver aí dentro dessa investigação para a gente poder acompanhar de forma, né, digamos, técnica esse caso? Então, você sabe, a partir de agora, falar? como eu disse, a partir de agora vai ser um momento de apuração efetiva do fato, produção de prova. Então, você vai ter a oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre o fato e tentar efetivamente apurar o que aconteceu até que chegue a fase de você ter um julgamento. Eu li que estava agendado para 5 de maio, inclusive, de 2025, esse julgamento. Então, quer dizer, tem mais de 6 meses até o julgamento, que, enfim, acho que talvez seja justamente esse momento da apuração, né? Sim, e muita coisa pode mudar até lá. Com relação a inclusive todas a as questões, inclusive a data. Exatamente. Inclusive a data. Tá? Ou seja, galera, a gente está gravando hoje, no dia 16 de outubro de 2024. Exato. Fica claro que... às vezes eu tenho o papel chato de dizer, olha... de dizer que eu não tenho muito a dizer, né? Mas é porque quando a gente está numa fase incipiente, Daniel, pode acontecer tanta coisa. Deu 1000 aulas aqui. Como é que você me diz que você não tem muito a dizer, cara? Exatamente. Até tirou muitas dúvidas nossas. Eu acho que... Não, eu sentar num barzinho agora, a pessoa vai achar que eu sou criminalista. Pelo menos nesse caso, passa uma credibilidade impressionante. Ainda dou alguns outros fatos. Vou arrasar. Eu tenho certeza disso. Daniel, obrigado por você trazer essa luz de técnica jurídica no meio de tanta fofoca aí, muitas vezes tirando até o juiz, né? Isso não só o fofoca. Na verdade, gossip, porque é international. Não, com certeza. Eu acho que, gente, também esse tipo de caso vale muito a pena pra gente refletir o momento social que a gente vive, porque você cria muitas teorias especulativas, porque hoje em dia as pessoas, elas... inclusive ganham para isso, né? Elas ganham a visualização, o engajamento, o clique para gerar notícias especulativas que gera uma comoção social, que gera uma reflexão sobre o potencial, a pessoa que potencialmente ele está sendo julgada. Então, isso é muito complicado e eu acho que a tendência para crimes que geram um mínimo de interesse popular é a gente seguir por esse caminho, mas eu acho que é um caminho que a gente tem que refletir no tipo de sociedade que a gente está se tornando, né? Esse caso é um caso que eu pesquisei ele um pouco antes da gente fazer essa gravação e eu percebi que a pesquisa que eu faria ali no Instagram e no TikTok, que são essas redes sociais, ela é uma pesquisa que não me levaria a lugar nenhum, porque ela me leva a uma série de teorias especulativas. Exatamente. Até que ponto isso é positivo, né? Até que ponto isso é positivo? Porque a gente está falando de um entretenimento, assim, que, obviamente, quando a gente está falando de fofoca e especulação, é vazio e afeta todos os envolvidos ali. Eu tenho certeza disso, né? Esse boom que está acontecendo, infelizmente, parece que algumas coisas ali, de fato, aconteceram, mas as pessoas que estão envolvidas são muito afetadas mediaticamente por elas serem alcançadas por esses temas, né, Dan? Claro, e uma coisa também é muito importante a gente falar, até aproveitar esse espaço, é que isso, de forma nenhuma, tudo que a gente está falando, significa que a gente tem que retirar algum tipo de credibilidade da palavra das vítimas. Sim. Pelo contrário,
Tá? A gente só está falando que é um processo. Sim. E como todo processo, você tem um contraditório, tem um devido processo, é o que faz você ter uma decisão legítima no final. E viver no Estado Democrático de Direito. Exato. E, inclusive, no Brasil, eu acho que talvez isso seja o mais legal sobre tudo que a gente já falou, sobre o recrudescimento da legislação envolvendo crimes contra a mulher. Hoje, a gente tem um microsistema de proteção à mulher que é muito importante na Lei Maria da Penha. Hoje em dia é possível que se consigam medidas protetivas sem que nem sequer haja uma investigação formal iniciada. Então, realmente, é importante pulverizar essa informação, porque, naturalmente, o operador jurídico também não pode ficar cego a problemas sociais que acontecem. Com certeza. Né? E a necessidade de urgência na tomada daquela decisão, Exato, né? Interessante de a lei. proteção para que realmente esses riscos, que todo mundo sabe que existem, eles sejam reduzidos. Exatamente. Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês vão sair com mais informações técnicas sobre o tema. Dani, muito obrigado por ter participado. Imagina. Conforme as atualizações forem acontecendo, esteja presente aqui na nossa mesa. A gente vai criando outros episódios, gente. Eu A acho gente que cria é um uma caso, linha piriri. Eu acho que é um caso bem Sabe o que a gente pode fazer, gente? Eu importante acabei a de gente seguir pensar. A acompanhando. gente pode fazer uma linha True Crimes. A gente pode fazer episódios falando um pouco disso. Principalmente se a gente tratar de casos já julgados, a gente consegue explorá-los tecnicamente de uma forma mais interessante. Não deixa de ser interessante, porque é um tipo de entretenimento, mas também gera um conhecimento técnico, inclusive para você, de repente, que está pensando em ser um advogado criminalista. Veja bem, eu achei que é uma boa ideia. E temos aqui Isso o é legal. nosso especialista A gente para já poder tem. acompanhar. A gente pode fazer. De repente, vamos fazer uma enquete. Qual a próxima temática criminal Com a próxima que. temática. Exato. Por exemplo, Suzane von Richthofen, que tem muitos aspectos ali, são Suzane von interessantes. Richthofen. Tem até um pouco de direito civil, que a gente pode falar aqui, né? De toda a deserdação. É verdade, Acho que é verdade. A gente acho que é falou bem no último interessante. episódio, inclusive, da deserdação do Cid Exatamente, acho que é Moreira. interessante. Gente, vamos parar, porque senão a gente vai entrar em outra temática aqui, de outro true crime, talvez. Então, Dani, muito obrigado. Esteja perto, porque em algum momento a gente vai te ligar e falar, cara, vamos fazer a segunda parte, que teve novidade. Cara, fica aí canal aberto para você falar o que você quiser, divulgar, de repente, as suas aulas. O Dani é um baita professor de direito criminal também. Fica à vontade, meu irmão. Imagina, a gente queria só agradecer por estar aqui. É sempre um prazer estar com vocês, estar batendo esse papo. E, bom, espero que o pessoal goste. Não, vai Quando gostar. quiserem, estou por aí, só chamar que a gente vem. Todo programa que se preze, tem um colaborador para dar uma opinião técnica. Até o Silvio Santos tinha ajuda dos universitários. É verdade. Porque a gente não vai ter aqui um profissional E esse técnico é da área mais que criminal. universitário, é professor dos universitários. Professores universitários, veja Mas, bem. gente, manda pro jurídico, olha só, a gente tá pegando a barra e jogando lá em cima. A gente não tá de brincadeira, Brasil. Vou fazer um jabá também. Faz né? o jabá, Faça, por favor. claro. Vou dar um abraço pro pessoal do meu escritório, que a gente acabou de fundar uma estrutura Olha aí. nova, o DRA Advogados. Que está lindíssimo, gente. Inclusive, eu e Daniel somos vizinhos de escritório. Estamos os dois na praia de Botafogo. Daniel tá com um escritório maravilhoso, que eu vou lá, me convidei já para tomar um café. O legal é que a gente tá abrindo escritórios, eu vou no soft opening de todo mundo. Eu vou tomar um cafezinho, tomar um champanhe. O meu negócio é esse aí, gente. Eu tô aqui à disposição para receber esse tipo de convite, tá? Dani, muito sucesso no escritório novo. Muito feliz pelo seu passo e vamos com tudo. Vamos que vamos. Gente, episódio do Manda Pro Jurídico mais do que entregue. Curta, comenta, compartilha nosso conteúdo se você se interessou ou se você achar que alguém vai se interessar por esse tema também, porque assim a gente continua crescendo a nossa rede de juristas que querem desenvolver o nosso mercado jurídico. Beleza? E, bom, para qualquer outra dúvida, eu tenho certeza que vocês já sabem, né? Manda Pro Jurídico, valeu? Grande abraço e até semana que vem. Tchau, gente. Valeu!